O primeiro episódio da sexta temporada de Black Mirror tem algumas críticas sobre a exposição pública exagerada, a cultura do cancelamento e o uso de dados das pessoas por empresas de tecnologia e entretenimento. Esse é o canal Cinema com Psicologia. Se você gosta de análises de filmes e séries, já se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises. Bom, eu gostei bastante desse episódio porque ele nos prende até o final justamente pra gente saber qual vai ser o desfecho dessa história maluca, e ele envolve a gente com a personagem, a gente quer entender o que essa personagem é, o que ela vai fazer, e ele traz alguns pontos de comédia que dão leveza pro episódio também, sem esquecer da crítica de sempre do Black Mirror sobre comportamentos e toda a tecnologia envolvida, que inclusive eu vou comentar nesse vídeo. Então por isso minha nota é 7,5. O episódio conta a história de uma mulher chamada John, aparentemente por volta de uns 35 anos de idade, apesar da série não afirmar isso, que trabalha em uma empresa envolvida com tecnologia e é casada com outro homem no qual ela não se sente satisfeita com a relação. O início do episódio é focado em nos mostrar como é o seu dia a dia, a sua rotina, o que ela faz, onde ela trabalha, os seus gostos e comportamentos. Ao final do dia, à noite após o jantar, ela resolve assistir a uma série que acabou de ser lançada no streaming Streamberry, que é um nome que faz referência ao Netflix e que ficou bem engraçado, inclusive. E ao assistir, ela descobre que a série retrata a vida dela quase em tempo real. Ela entra em pânico e a partir daí a sua vida se torna publicamente exposta e isso causa diversas confusões e sofrimento nela. As pessoas, de modo geral, não têm uma série ou um filme sobre suas vidas em streams como John teve. Algumas até podem ganhar um documentário ou um filme baseado em fatos reais, mas são pouquíssimas pessoas e geralmente são celebridades ou alguém que teve uma história com fatos marcantes. No entanto, quase todo mundo tem as próprias páginas em diferentes redes sociais onde contam a sua história, as suas conquistas, mostram o dia a dia, os acontecimentos, seus gostos e opiniões. Como se a pessoa criasse uma própria série dentro da rede social. Hoje, inclusive, já tem pessoas que cobram por conteúdos exclusivos. E muitas vezes esse compartilhamento acaba sendo até demais. A pessoa acaba expondo praticamente sua vida toda, como vemos muitos fazerem hoje em dia, e nem precisa ser um grande influencer para fazer isso. Nas redes sociais, algumas pessoas acabam fazendo um grande show no mundo virtual, tudo em tempo real, expondo cada detalhe do que acontece em sua vida mais íntima. O grande problema disso é que as pessoas passam a ficar condicionadas à sua audiência, tomando decisões baseadas no que os outros irão pensar sobre ela. Por conta desse condicionamento, as coisas se tornam superficiais. A pessoa deixa de ser ela mesma e passa a se preocupar com as opiniões alheias, se os outros irão curtir, o que eles irão comentar, se vão odiar ou até mesmo cancelar a pessoa. Isso fica bem claro na série em vários momentos, como por exemplo, quando John conta para sua psicóloga no final do episódio que ela se sente mais satisfeita e orgulhosa consigo mesma, mesmo vivendo em uma prisão domiciliar, porque agora pelo menos ela podia focar em evoluir e ser uma melhor pessoa. Por outro lado, pensando na audiência que assiste, também há um problema. As pessoas acabam enxergando o que é mostrado por um certo viés, que nem sempre condiz com a realidade de fato. Sabemos que o que é mostrado, seja em um filme biográfico, um reality show ou nas redes sociais, é sempre um recorte do que a pessoa que está editando escolheu mostrar. Ou seja, tem um viés que condiciona a opinião das pessoas, seja para o bem ou para o mal. E diante desses vieses, a audiência emite opiniões sobre a vida do outro, elogiando ou criticando. E mesmo quando elas não gostam da pessoa, elas continuam assistindo mesmo assim pelo entretenimento. Já viu aqueles haters que adoram criticar, mas continuam seguindo e acompanhando as publicações de um influencer? Pois é exatamente isso que acontece com John. Ao longo do episódio, vamos vendo que a maior parte do que acontecia na vida de John, quando era apresentado na série, aparecia de uma outra forma, como se houvesse uma edição dos fatos, e que aumentava algumas características e diminuía outras, gerando uma ideia diferente do que acontecia na realidade. E essa é uma das críticas que o episódio traz. Será que as pessoas podem confiar no que sentem e pensam sobre o que vem de outra pessoa? Como psicólogo, posso afirmar com certeza que a maioria das pessoas não. Um dos maiores motivos nos quais os consultórios estão lotados é justamente porque as pessoas têm sentimentos e percepções que não condizem com a realidade. Por exemplo, uma pessoa ansiosa sente medo e anseios que são muito exagerados, que dificilmente irão se concretizar, ou seja, ela vive medos que estão apenas na sua imaginação e não na realidade. Os nossos sentimentos muitas vezes podem ser traiçoeiros, justamente porque criamos vieses que nos direcionam para pensamentos que irão ser prejudiciais para nós mesmos. Existe uma série de vieses cognitivos diferentes, também conhecidos como distorções cognitivas, e um dos principais objetivos da psicoterapia é justamente corrigir essas distorções cognitivas.
No caso da série, a inteligência artificial por si só não tem vieses, afinal ela sequer tem sentimentos. Mas como elas precisam de dados para aprender a funcionar, e esses dados vêm justamente de informações que os seres humanos alimentam, no final das contas elas acabam aprendendo os vieses dos seres humanos. Eu não sou da área de tecnologia, então eu não posso me aprofundar para não falar besteira. Mas já houve casos de recrutamento para vaga em uma empresa que foi realizado por inteligência artificial e que acabou gerando polêmica justamente porque a seleção acabou sendo enviesada. Imagino que seja possível corrigir esse erro e deve ter sido corrigido, mas o risco existe. No final do episódio, a CEO do Streamberry explica que o motivo do nome da série ser depreciativo foi justamente porque as pessoas não assistiriam algo tão positivo, porque não é assim que elas se enxergam, e elas preferem ver um reflexo de si mesmas na série. Ao apresentar o lado ruim, o que é mostrado acaba confirmando os medos das pessoas e os seus receios, o que as prende em um estado de horror hipnotizado, fazendo com que elas assistam muito mais. E isso é justamente o que acontece na vida real. Se você parar para perceber, assuntos banais, brigas, neuroses, fofocas e polêmicas costumam ganhar muito mais audiência do que assuntos mais positivos e intelectuais que irão fazer a pessoa aprender coisas novas e evoluir como ser humano. Por isso que uma parte das pessoas acabam escolhendo mostrar o que é fútil, seja nas redes sociais ou no cinema, pois isso vai gerar muito mais views e engajamento. E o fato de as pessoas preferirem assistir a algo depreciativo nos leva a outro assunto que está ligado a isso, que é a cultura do cancelamento. Pelo viés que a série conta, a imagem de Jon fica péssima, mostrando uma mulher megera, egoísta, arrogante e que se acha superior aos outros. E isso faz as pessoas apontarem um dedo para ela como se ela fosse o pior ser humano do mundo, merecendo ser excluída da sociedade. Mas será que faz sentido as pessoas apontarem o dedo com tanta firmeza, ainda mais sem entender o que de fato aconteceu na realidade? E não faz sentido. Primeiro porque todo mundo erra. Pode até existir níveis diferentes do que seria menos pior, até o erro mais grotesco, onde a pessoa realmente merece ser excluída por ser um perigo à sociedade. No entanto, todo mundo erra e isso é um fato. Não podemos condenar uma pessoa sem antes primeiro saber se o que foi apresentado de fato aconteceu daquela forma ou se há distorções no meio. E além disso, também devemos entender as variáveis que estão envolvidas na vida da pessoa. Quantas vezes alguém já não foi cancelado injustamente? Recentemente, o Johnny Depp, por exemplo, foi acusado pela Amber Heard e imediatamente a internet cancelou o ator, que perdeu vários papéis e contratos de trabalho. E posteriormente foi provado que a Amber tem transtornos mentais e que ela estava acusando ele injustamente, mas o estrago já havia sido feito na vida dele. E se tratando do cancelamento, por trás desse comportamento há uma questão de centralizar todo o sentimento ruim na pessoa em questão. Esses sentimentos e comportamentos que as pessoas destinam ao cancelado servem como forma de se livrar da culpa pelos próprios erros. Ou seja, existe uma certa lógica em querer cancelar o outro, pois é como se o outro levasse toda a culpa e a pessoa que está cancelando se livrasse um pouco da própria culpa, já que há alguém pior do que ela, e então ela pode se sentir um pouco melhor. No final das contas, as pessoas que destilam ódio ao outro estão dizendo mais sobre elas mesmas do que sobre a pessoa que está sendo cancelada. Um outro ponto que o episódio traz são os impactos da inteligência artificial no entretenimento e a permissão que as pessoas estão dando para as empresas de tecnologia terem acesso aos seus próprios dados. Eu mesmo já assinei diversos termos de aplicativos sem ler uma frase sequer. Não é o certo e o episódio escancara o risco de fazer isso. Jon só teve sua vida exposta em uma série porque ela autorizou o Streamberry a fazer isso. E o pior é que ela não recebeu nada em troca. A chegada da inteligência artificial é um caminho sem volta, não tenho dúvidas disso. Inclusive ela já está presente em várias coisas e tende a se intensificar cada vez mais rápido com a chegada da internet 6G, que chegará até 2030. Assim como todas as tecnologias que surgiram ao longo dos séculos, ela tem o seu lado positivo, mas também tem o lado negativo, e isso tem gerado uma certa discussão, principalmente preocupações com relação a ela. Os próprios criadores que estão por trás do desenvolvimento dessa tecnologia demonstraram preocupação com os perigos que ela irá trazer para a humanidade. O grande ponto é o impacto que ela causará na economia, na segurança e na saúde mental das pessoas. O Geoffrey Hinton, por exemplo, que também é psicólogo e foi um dos precursores do desenvolvimento da inteligência artificial, saiu do Google recentemente e fez um alerta sobre os perigos que ela irá trazer. Como psicólogo, posso dizer que hoje o celular já tem impactado em muito na saúde mental. Com a chegada dessa nova tecnologia, eu não tenho dúvidas que novos transtornos irão surgir, como por exemplo, pessoas que terão um relacionamento com uma inteligência artificial ou até mesmo com um robô. A fobia social, a ansiedade e a depressão poderão crescer ainda mais. Tem outras críticas que daria para comentar no vídeo, mas como o canal é de psicologia, eu foquei mais no que impacta nos comportamentos e nas relações sociais. Mas e aí, na sua opinião, o que você achou desse episódio? Se você gostou dessa análise, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises da 6ª temporada de Black Mirror. Até a próxima!